Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Escassez de motoristas transforma a gestão de pessoas em tema estratégico no transporte rodoviário de passageiros. Consultor Ilu Lobel da Luz afirma que a crise de motoristas vai além da mão de obra, impacta a segurança operacional e transforma a retenção e bem-estar em fatores de competitividade. Letícia Pinesti, conselheira da ABRT, afirma que escassez não é mais uma tendência futura e já altera a competitividade das empresas. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta, vinheta! A escassez de motoristas deixou de ser um alerta distante e passou a ocupar o centro de debate global sobre o futuro do transporte rodoviário de passageiros. A Buzzworld 2025, realizada em Bruxelas, evidenciou que a falta de profissionais já interfere diretamente na competitividade das empresas, nas estratégias de expansão e até nas discussões regulatórias em diferentes países. Em artigo de análise sobre o evento, a empresária e advogada Letícia Pinesti, conselheira da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a ABRT, destacou que o problema não pode mais ser tratado como pontual ou restrito a determinados mercados. A falta de motoristas não é mais uma tendência futura, ela já altera a competitividade das empresas, redefine estratégias de expansão e influencia decisões regulatórias em diferentes países, avaliou Letícia Pinesti. Segundo ela, a fotografia global apresentada na Buzzworld revela um cenário preocupante, marcado pelo envelhecimento da força de trabalho e pela dificuldade de atrair novas gerações para uma profissão essencial à mobilidade coletiva. Do Brasil à Europa, dos países asiáticos aos norte-americanos, o déficit de motoristas cresce ao mesmo tempo em que o setor discute tecnologia, inteligência artificial e transição energética, observou. O contraste, segundo Letícia, é nítido. Apesar dos avanços tecnológicos, o transporte rodoviário segue dependente, no curto e médio prazo, de um recurso humano insubstituível, ao mesmo tempo em que empresas e autoridades discutem ônibus autônomos, inteligência artificial e energia limpa, o setor segue dependente de um recurso humano insubstituível. A pergunta-chave deixou de ser como teremos mais motoristas e passou a ser como tomamos a profissão desejada, sustentável e competitiva em um mundo em transformação, afirmou.
É a partir dessa reflexão que se insere a análise do advogado e consultor do setor de transporte rodoviário de passageiros Ilu Lobel da Luz, para quem a escassez de motoristas escancara uma falha estrutural na forma como o setor historicamente tratou a gestão de pessoas. O transporte rodoviário enfrenta hoje um apagão de mão de obra porque, por muito tempo, o motorista foi visto apenas como custo operacional. A escassez é consequência direta da falta de investimento na sustentabilidade da carreira, afirmou Ilu. Segundo o consultor, a discussão costuma se limitar à dificuldade de contratar novos profissionais, sem enfrentar o ponto central, a baixa atratividade da profissão diante das exigências atuais de qualidade de vida e perspectiva de desenvolvimento. É comum ouvir que as novas gerações não querem ser motoristas, mas raramente o setor se pergunta se está oferecendo uma carreira compatível com as expectativas de quem entra hoje no mercado de trabalho, avaliou. Qualidade de vida e segurança caminham juntas. Para o consultor, no transporte rodoviário de passageiros, a gestão de pessoas não é apenas uma pauta trabalhista, mas um tema diretamente ligado à segurança operacional. Um motorista descansado entrega muito mais do que um bom atendimento. Ele entrega segurança. Na estrada, a inconsistência não gera reclamação, gera risco. E risco pode significar acidente, alertou. Ilu ressalta que experiências recentes de outros segmentos de serviços mostram que produtividade não está associada ao número de horas trabalhadas, mas à capacidade de manter profissionais engajados, saudáveis e concentrados. Produtividade não é tempo ao volante, é qualidade de vida, atenção e capacidade de tomar boas decisões ao longo da jornada. Isso impacta diretamente a segurança viária, disse. Tecnologia sem capacitação vira obstáculo. Outro ponto destacado pelo consultor é o paradoxo tecnológico vivido pelo setor. Embora os ônibus estejam cada vez mais modernos, com sistemas avançados de assistência à condução e ferramentas digitais, a falta de treinamento adequado pode afastar profissionais. Estamos colocando veículos altamente tecnológicos nas mãos de pessoas que muitas vezes não tiveram acesso a uma formação estruturada. Sem capacitação, a tecnologia deixa de ser aliada e passa a ser um fator de exclusão, afirmou. Segundo ele, a modernização deve ser usada para melhorar a experiência do motorista, reduzindo desgaste físico e carga cognitiva, e não como um discurso de substituição do profissional. Ferramentas como ADAS, apoio à condução e gestão inteligente de rotas existem para tornar o trabalho mais seguro, menos exaustivo e mais atraente. Isso é fundamental para atrair e reter motoristas, explicou.
O custo invisível de não mudar. Na avaliação de Lobel da Luz, a resistência de parte do setor em rever escalas, políticas de bem-estar e planos de carreira está associada ao receio de aumento de custos. No entanto, ele alerta que o custo de não mudar é ainda maior. A pergunta não deveria ser se a conta de uma nova escala fecha, mas quanto custa manter o modelo atual. Ônibus parados por falta de motorista, turnover elevado, passivos trabalhistas e riscos de acidentes são prejuízos reais, afirmou. Para o consultor, a escassez de motoristas é um sinal claro de que o modelo chegou ao limite e precisa ser revisto de forma estrutural. Se o setor quer ser moderno, seguro e sustentável, precisa começar por quem torna tudo isso possível. A valorização do motorista não é discurso social, é estratégia de sobrevivência, concluiu. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa matéria ela é bem séria, pois trata a realidade, que é a escassez de motoristas transforma a gestão de pessoas em tema estratégico no transporte rodoviário de passageiros. Este tema ele foi bem tratado lá na Buzzword 2025, que foi realizado lá em Bruxelas, na Bélgica. E vou estar destacando aqui com vocês uma fala da senhorita Letícia Pinesti, que é conselheira da Abrat, e duas falas do senhor Ilu Lobel da Luz, que é advogado e consultor da parte do transporte rodoviário de passageiros. Começando pela fala da senhorita Letícia Pinesti, que ela fala o seguinte: a falta de motoristas não é mais uma tendência futura, ela já altera a competitividade das empresas, redefine estratégias de expansão e influencia decisões regulatórias em diferentes países. E para falar do senhor Ilu Lobel da Luz, ele diz o seguinte: o transporte rodoviário enfrenta hoje um apagão de mão de obra porque, por muito tempo, o motorista foi visto apenas como custo operacional. A escassez é consequência direta da falta de investimento na sustentabilidade da carreira. E tem uma outra fala dele aqui concluindo, né, que diz o seguinte: se o setor quer ser moderno, seguro e sustentável, precisa começar por quem torna tudo isso possível. A valorização do motorista não é discurso social, é estratégia de sobrevivência. E vou citar aqui como exemplo a nossa querida Expresso Satélite Norte, que no caso está sendo bem preocupante, pois ela agora acumula uma série de renúncias de suas linhas. E possivelmente essa série de renúncias tem a ver com este tema, que é um tema urgente no caso, que se trata da escassez de motoristas. Então, é um tema preocupante e eu acabei citando com vocês o caso da Expresso Satélite Norte, que geralmente não, é preocupante, pois ela acumula uma série de renúncias. Então, é um tema que foi tratado lá na Buzzword 2025, que foi realizada lá em Bruxelas,
lá na Bélgica. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.